Pensando em um canal descontraído para falar sobre tudo que as mulheres gostam, vem aí o podcast Boca a Boca. Oi, gente, tudo bem? Olhem o meu convidado especial de hoje. Dá um oi, marido. Voltei. O Lipe está aqui hoje, mas hoje o podcast vai ser dele. Uma das coisas que ele mais fala é que quando eu trago ele pra fazer conteúdo comigo, eu não paro de falar, né, marido? Eu duvido que hoje você vai. Eu vou ficar quieta, acabei de falar pra você, não vou falar nada, você vai ter que se virar. Sustenta essa bucha aqui. Ferrou, pode falar. E aí, hoje, ele tinha falado pra mim esses dias, né? Ai, linda, agora eu vou no podcast, mas eu que vou falar dos assuntos que eu quero falar aí pras tuas alunas, porque elas estão muito perdidas, pelo que eu vejo nas caixinhas de perguntas, quero ajudar essas meninas, né? Vocês viram que ele tá cheio de conteúdos no Instagram. Se achane, porque tem 1.200 seguidores. E aí eu tô incentivando muito ele, acho que ele tá mais feliz porque vocês realmente precisam da ajuda dele, né, marido? Eu Saber acho que sim, ajudar. porque esses cursos de saúde aparentemente não tem muita instrução, né, dessa parte de finanças. Controle financeiro, né? Acho que muitas pessoas não sabem. É uma mistura meio que de finanças, né, mas isso eu acho que na verdade é uma deficiência de base. Sim. Não é nem da faculdade só, né? A faculdade ajuda a não fazer, né? Mas desde a escola a gente não tem nada, Sim. Né? Então, desde casa mesmo, né? Mas é porque nossos pais também não tiveram. Sim. Então é uma sequência, né? Então, ultimamente a gente tem visto crescer muito gente dando curso de como investir em bolsa, mas, cara, será que as pessoas conhecem finanças básicas, né? Então você já começa falando de bolsa de valores, para quem não sabe nem fazer as contas básicas, né? O controle financeiro, o cara gasta mais do que ganha. Então, o nosso objetivo nunca é falar de bolsa, tá? E de aplicações financeiras que vão te render, não é nada disso. Isso daí já tem um monte de gente no mercado e eu deixo com eles. A gente quer ensinar o beabá, né? Exato. Então, acho que o nosso objetivo, né, é um complemento da escola da Bel para as meninas que vêm aqui, tem aulas práticas da área de vocês mesmo, né, da biomedicina. Esse é o objetivo principal, é que essa parte que eu estou fazendo, que ela ajude vocês no dia a dia na parte de gestão. Então, outro dia eu te mandei a foto da lanchonete lá do Wendy's, que fechou. Sim. E o slogan deles é qualidade é o nosso forte. Então, assim, será que só de qualidade técnica vive uma clínica? Nossa, o que você falou foi perfeito com o nosso podcast anterior, porque a Mayara, que era especialista em vendas, ela falou, o primeiro item é a sua qualidade técnica, mas o segundo é a venda, porque se você não vende, você não sustenta a tua qualidade. E aqui, né, são duas coisas que são segregadas, né? Vendas e gestão. Então, acho que adicionou um tópico ao que a Mayara falou. Tá certinho o que ela disse, né? Então, você pode ser um ótimo técnico, você pode fazer muita venda, só que se você não tiver gestão, Sim. Não adiantou nada. Eu tenho falado bastante no Instagram, né? A gente vive achando que a gente precisa de mais pacientes, mais clientes. Sim. Será que não seria mais interessante eu cativar aqueles que eu já tenho, cuidar bem deles, fazer com que eles voltem? A partir do momento que você conseguiu chamar a atenção de uma pessoa, ela veio até você. Então, imagina uma peneira, né? Um funil que todo mundo fala, né? De gestão de tráfego. A pessoa passou em várias peneiras, né? A primeira mais grossa lá, ela notou você numa rede social. Segundo filtro, foi apertando ali, né? Ela passou e ela entrou em contato com você, com a sua secretária, com a sua equipe para agendar. Então ela já gostou, ela gostou da forma que ela foi atendida. E o terceiro, ela veio até a sua clínica, ela entrou, ela fez um procedimento. Você não vai dar continuidade a partir do momento que teve um tete-a-tete ali, né? Que você conheceu a pessoa, ela veio, conversou com você. O objetivo é que ela volte para fazer um retoque, que ela volte para fazer um outro procedimento, que ela indique para uma outra pessoa. Então, a manutenção do que você já tem é mais fácil e mais barato do que você sair no mercado para conquistar novos clientes, novos pacientes. Então, fazer a gestão do paciente. Então, sim. Você, quando a gente começou a namorar,
4 anos atrás você falou pra mim um termo que eu nunca tinha ouvido falar. CRM. Exatamente. Muita gente acha que CRM é só do Conselho Regional de Medicina, né? Mas não tem nada a ver com isso. Explica o que é o CRM. O CRM é uma sigla, né, em inglês, e várias áreas usam hoje em dia, né? Então, nada mais é do que uma ferramenta para você gerir a sua base de clientes. Então, o que você vai ter ali no CRM? A data que o seu paciente veio fazer o procedimento ou a consulta, o dia do aniversário dele, qual que é a idade dele, porque isso vai direcionar os seus próximos passos. Então, vamos supor, você quer fazer uma ação promocional e você quer dar, sei lá, um dia de princesa para sua paciente. Você precisa saber a idade dela, você precisa saber onde ela mora, você precisa saber se ela tem algum interesse nisso. Então, no seu CRM, você pode colocar ali alguma informação que vai te trazer a memória, né? O CRM é a tua memória com cada paciente. E eu acho muito legal a gente conseguir usar isso com alguma estratégia. Então, se você quiser fazer uma ação para os aniversariantes, você tem que ter em algum lugar a data dos aniversariantes. Se você quiser mandar um presente de Natal, você tem que ter o endereço do teu paciente. Exato. Né? Então, essa é uma outra coisa que eu queria falar aqui hoje. Vendas é uma coisa que você tem que fazer todo santo dia. Você não faz uma venda... fiz uma venda semana passada e deu. Venda é uma constante. Assim como você escova o dente, você tem que vender. Porque você está aberto aqui todo dia. Sim. Você tem custo todo dia. Se não entrou nenhum paciente aqui hoje, quer dizer que o seu custo superou a sua receita no dia de hoje. Né? Óbvio que existem estratégias. Então, a estratégia hoje é tirar o dia para fazer conteúdo para o Instagram, conteúdo para o YouTube. Ok. Mas no final do mês, se as suas vendas, né, se o seu número de pacientes atendido não superar a quantidade de dias que você esteve aberto e o custo que você teve por dia, não faz sentido você existir. Sim. Né? Então, existem estratégias, obviamente, mas todo dia tem que vender. E vender, quando eu falo vender, não é aquele vendedor de enciclopédia, né, que sai batendo na porta de todo mundo. Hoje em dia você tem N formas de vender. Uma forma de vender é usar a sua base de dados, é aquilo que você tem no CRM, para mandar um parabéns para a sua paciente. Eu lembro que quando você começou a falar sobre isso para mim, eu não tinha clareza, né? Eu não entendia, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um PDF, um Word? E aí que a gente começou a buscar ferramentas, né? Inclusive a gente tinha uma antiga, e depois a gente migrou para a Clinicorp, que hoje em dia é nosso parceiro, que vai estar lá no evento também, né? Sim. E o Clinicorp, ele tem essa excelente gestão de dados do nosso paciente. E justamente, são duas coisas que andam sempre de mão dada, né? Que é a sua agenda e o CRM. Então, o que você vai colocar ali dentro? Olha, nessa data eu atendi essa paciente, eu fiz esse procedimento, ela tem essa idade, ela mora em tal lugar. Se você perguntar... Your customer. Know your customer. É o QIC, né, que a gente fala, né, que é conheça o seu cliente, porque quando você personaliza aquele número, aquele nome, na verdade, de atendimento ali, né, quando você traz características, você sabe o que ele está buscando. Você vai oferecer o que ele está buscando. Então, se você... na conversa ali, né, com a paciente durante o procedimento, ela comentou, sei lá, que ela tem um cachorro. Cara, quando você fizer alguma, sei lá, eu quero dar um mimo para essa paciente, porque ela é uma paciente frequente, você pode mandar alguma coisa pro cachorro dela. Sim. Ela vai sentir que Quanto você mais faz parte. For, né? Exato. Então, assim, não é que eu vou mandar um chocolate para todo mundo. Sim. Cara, 90% das pessoas gostam de chocolate, mas se ela for um dos 10% que não gosta... Não come. Então, eu tenho sempre o hábito de anotar coisas que o meu paciente fala que não tem a ver com o procedimento estético ali. Então, às vezes, meu paciente fala assim, nossa, eu tô com uma olheira porque minha mãe tá doente, eu tava com ela no hospital. Eu anoto sobre isso, porque a próxima vez que ela vier, eu vou perguntar, e aí, tua mãe melhorou? A hora que você faz isso, cara, a paciente, ela fica apaixonada. Exato. Isso é conhecer o seu cliente, é o Know Your Customer. Você tem o CRM, onde você faz as anotações, você não precisa lembrar de tudo. Sim. Agora... A gente tem desconto para as alunas no Clinicorp. Podia falar isso?
Tô fazendo uma venda. Vendedora. Não, mas faz todo sentido. E eu acho que faz parte do bom atendimento essa parte do pessoal também. Imagina se você recebe uma paciente que já é a terceira vez que ela vem falar oi, prazer. A pessoa vai falar, prazer. Nem sabe quem sou eu. Não sabe nem quem sou eu. Qual a importância que essa pessoa dá pra mim? Tipo, você não teve nem a pachorra de dar uma lida ali no histórico da paciente, ou você não tem um histórico daquela paciente, aquele nome não te chamou atenção. Então, isso é muito ruim. E as vendas, elas são interrompidas com essas coisas, né? A gente não percebe, mas enfraquece o laço, né? Acho legal ter reciprocidade, porque se essa pessoa te escolheu, cara, ela separou um horário do dia dela pra vir aqui, ela colocou a melhor roupa dela pra te ver, e pra você não pode ser só mais um. Senão essa pessoa, ela vai ficar, putz, ela era tudo pra mim, eu não era nada pra ela. Exato. E então, eu acho que é isso que a gente estava falando antes. A pessoa, você já passou por uma série de filtros para a pessoa entrar na sua clínica. Então, se em algum momento esse vínculo se rompe, é muito difícil de reconquistar. Sim. Então, a manutenção, a atenção que aquela pessoa precisa ter é naquele momento. Então, 2 minutos pode mudar a tua vida. Uma palavra, olá, prazer. Sim. Já era. Você perdeu uma paciente frequente e a chance de você perdê-la para sempre é muito grande. E aí, até falando de manter o seu paciente na tua clínica, para a gente conseguir ter sempre um saldo positivo. Então, se esse paciente ele sempre volta, você já sabe que você tem um paciente garantido daqui 6 meses, que o Botox dele venceu e ele vai voltar. Exato. E se você perde esse teu paciente, teu saldo vai ficando negativo, porque você vai tendo você tem um paciente a menos. É uma bola de neve, né? Parece meio chavão falar isso, mas é uma bola de neve de fato. Se essa pessoa se sentiu, tudo bem, se você não mandar uma mensagem de parabéns para ela no aniversário dela, talvez ela realmente não esperasse que a clínica onde ela faz ali o Botox dela semestralmente envie um parabéns para ela. Talvez ela não espere. E se ela não esperar, é melhor ainda. Porque imagina você receber uma mensagem de parabéns. Você não quer nada em troca, você só tá falando, hoje é seu aniversário, um dia muito especial, parabéns, aproveite seu dia. É que acabou. Nesse dia, a Ering do shopping manda mensagem pra ela também. Então você acaba sendo só mais um na multidão ali do WhatsApp, né? Pode ser. Então acho que quanto mais personalizado for essa mensagem, ou a forma com que você faz esse mimo, manda um presente, ou convida ela pra vir no consultório que ela vai ganhar um procedimento simples, ali uma limpeza de pele que seja, o paciente ele vai ficar muito contente, né? Ele sente que que existe alguém que se importa de fato com ele, né? Não é simplesmente aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala na internet, é o fato, né? Então, muito mais do que simplesmente declarar, você está mostrando, você está provando, olha, aquilo que eu falo, essa aqui é a realidade. É personalizado, né? Então... Lipe, eu que te conheço, sei que você fala tudo isso com muita facilidade, até pelo histórico que você tem, a gente já está quase 4 anos juntos, e desde o início você já começou a pegar muitas coisas aqui da clínica para você. Mas eu acho que muita gente que está em casa tem essa curiosidade de saber, nossa, como que o Lipe começou a trabalhar com a Bel? Ele tem outro emprego? Então, mesmo que a gente já tenha passado do início, fala um pouco pro pessoal sobre a sua trajetória, sobre a sua faculdade, porque você fala isso com propriedade, não só mais um que tá ali no Instagram falando, sendo que nunca vivenciou sobre isso. É verdade, eu acho que eu nunca me apresentei, né? Vou começar do começo então, desde antes. Tá? Então, bom, eu tenho 30... Quantos anos eu tenho? 6, você vai fazer 7. 36 anos, eu nasci em 86. Não, acho que você tem 37 e vai fazer 38. Não? Não, tenho 36. Sei lá, eu tenho 27 e você é 9 anos mais velho que eu. Então é 36 mesmo. Entre 36 e 37. Matemática não é meu forte. Entre 36 e o infinito, como falou a Jéssica. Isso. Com certeza tá certo. Não é 36 mesmo. Eu me formei, na verdade, antes de começar a faculdade, né? Quando eu me formei na escola, eu queria ser piloto de avião. E foi isso que eu fui fazer, né? Então eu saí da escola e fui buscar mais informações sobre isso. Só que para você tirar o brevet, né, que é a carteira de motorista do piloto, é muito caro. Então, a forma que eu encontrei para financiar minhas horas de voo como piloto foi sendo comissário de bordo. Então, eu queria já estar envolvido, queria estar ali no meio, é mais ou menos o que algumas monitoras fazem aqui, né? Às vezes está em, sei lá, num momento
de início de carreira ou querem ter uma proximidade maior, acabam fazendo. E eu fiz uma forma semelhante. Eu fui ser comissário de bordo, já fui estar envolvido ali no meio, e durante os 3 anos e meio que eu fui comissário, eu tirei o brevet, né? Eu fiz as horas que precisava, tirei o brevet de piloto comercial, mas nunca cheguei a atuar. Chique, Então, minhas queridas. Meu marido é economista e piloto de avião. só falta o avião. Mas A gente vai chegar lá. eu acho que eu acabei desistindo da aviação depois de 3 anos e meio, né? Eu acho que eu tive uma overdose de aviação. Todas as minhas férias durante esse período eu ficava morando no aeroclube para tirar o brevet. Toda folga que eu tinha, eu ia para o clube para tirar brevet. Então foi 3 anos e meio de avião todo santo dia. Então eu fiquei meio de saco cheio e eu acabei desistindo. Eu comecei a sentir um pouco de medo, vamos dizer assim, do futuro, porque foi uma época que começou até algumas empresas aéreas quebraram aqui no Brasil e muita gente que era da aviação acabou tendo que arrumar qualquer emprego. E quando você tem uma área muito específica assim, né, e simplesmente deixa de existir, você acaba tendo que fazer aquilo que tiver que fazer. Então, eu falei, bom, eu não quero isso para minha vida, queria fazer uma faculdade, né? Eu entrei na aviação com 18 anos, então tinha bastante tempo ainda pela frente. Então eu saí e fui fazer minha primeira faculdade, que eu fiz Sistema de Informação. Famoso TI. Famoso TI. Que todo mundo aqui em São Paulo é TI. Eu tenho essa impressão desde que eu mudei pra cá. Você conversa com alguém, é TI. E eu fui nesse mesmo caminho, porque talvez minha impressão fosse a mesma. Né? Eu fiz, mas assim, foi valioso, né? Eu acho que eu consegui o meu primeiro estágio, e esse meu primeiro estágio me levou para o meu primeiro emprego, que foi na Bolsa de Valores de São Paulo, pelo fato de eu ter feito essa faculdade de tecnologia. Só que eu confesso que não foi o curso que eu mais gostei na vida. Então, quando eu terminei uma faculdade em dezembro e em fevereiro eu já estava de novo na faculdade para fazer economia. Então, eu me formei também em economia e aí eu já estava ficando mais velho, né? Porque já tinha feito aviação. Mais velho, mas você entrou com 24 na faculdade. Na segunda. Sim. Na terceira eu já estava na segunda faculdade eu já estava com 27. Sim. Então, eu fiz a segunda faculdade de economia. E aí, faculdade de 4 anos. Me formei e daí achei que já estava ficando meio velho. E aí fui e fiz o MBA, né? Daí um MBA de finanças no INSPER, que é uma faculdade muito boa aqui de São Paulo, né? Uma faculdade de negócios de finanças, então, porque era justamente para ser voltado a isso. Durante esse tempo eu saí da Bolsa de Valores, fui trabalhar em uma corretora, agora eu trabalho numa outra empresa. Mas eu não fico 100% dedicado à clínica. Então, eu trabalho na minha empresa, na empresa que eu trabalho, que eu presto serviço hoje em dia. Na verdade, eu não presto serviço, eu sou CLT. Funcionário. Dá até às 6 horas, por isso que a gente grava aqui. Sempre à noite. Depois do horário, de final de semana. E é isso. Então, assim, quando eu falo algumas coisas, né, no Instagram, quando eu participo do podcast aqui ou no YouTube, não são vozes da minha cabeça, Sim. Tem algum embasamento. Quase todo dia você vem pra cá e assim, mesmo que você só venha às 18, o que acontece o dia inteiro até às 18 você fica sabendo, que eu fico ali no WhatsApp te passando todas as fitas, né? Além de, né, a gente é casado, então Sim, a gente conversa muito sobre. É muito legal para mim, né, poder fazer parte disso. Eu não sou empresário, não é esse o ponto. Acho que essa palavra ela tem toda uma mística por trás, né, de achar, Sim. Cara, se você tem um CNPJ, você é empresário. Sim. Você não mesmo precisa que você seja autônomo, seja só você ali, você tem uma empresa. Exato, uma empresa de um homem só pode ser uma empresa. Então, não tenho. Quem toca o business é a nossa querida Bel Guerra. A gente conversa muito para balizar, para ajustar. Mas eu nunca precisei te pedir ajuda. Você sempre começou a ajudar porque você sabia que você podia me ajudar naquilo. O que acontecia muito no início, logo que a gente se conheceu, é que eu me queixava de algumas coisas para você naquele bate-papo do dia a dia. Nossa, hoje chegou um boleto.
um boleto, que eu fiquei assustada. E aí, nisso, você começava a me ajudar, né? Eu acho que Mas tudo... você dá desconto para os seus pacientes, você favorece pagamento à vista, então foi um negócio muito orgânico, né? Sim, e assim, eu também eu procuro entender ali até o momento que eu estou ajudando. Sim. Se eu acho que eu estou atrapalhando, porque ajudar, pelo simples fato de ajudar, você às vezes pode parecer chato. E não é esse o objetivo. Tem que ser legal. A Bel tem que ter prazer em trabalhar. Mas isso não quer dizer que não tem que ter controle. Sim. Né? Então, assim, se eu acho, né, que eu posso ajudar de alguma forma com algum comentário, da mesma forma que eu faço no Instagram. Olha, existe uma forma de fazer, sei lá, suas vendas, sem que você precise antecipar, sem que você precise ser sócio, né, das maquininhas, e você vai continuar fazendo o seu trabalho. Se eu acho que isso agrega, se eu acho que isso não tira nenhum benefício, cara, então eu vou contribuir, vou falar minha opinião. Sim. Agora, você acatar ou não... Mas, Lipe, uma outra dica que você me deu desde o início foi usar o Excel. E eu acho que isso é uma coisa muito simples, que as pessoas hesitam, porque você olha o Excel e realmente não dá vontade de trabalhar. Ele não é claro para todo mundo como abrir um Word. Quando você abre o Excel, você não sabe inserir uma célula ali. E como começar a fazer esse planejamento? Hoje em dia a gente está na era da informação, na era do dado, na verdade, né? Porque você precisa pegar todos esses dados e fazer virar informação. É uma era muito visual, então a gente é muito Instagram, muita foto, muita imagem, mas para que essas imagens sejam geradas, alguém ali atrás teve que adicionar dados. Sim. Né? Então, assim, o Excel é uma ferramenta que você pode desenvolver desde uma planilha muito simples, só imputar ali, ó. Hoje atendi a Bel Guerra e ela gastou 15 mil reais aqui, que eu fiz um full face nela. Nem sei se o nome, o valor e o procedimento para você saber o seu custo também. E a data. Se você quiser colocar fórmulas e fazer um sistema inteiro, o Excel permite. E isso é usado assim, desde uma clínica de estética até na NASA tem alguém que usa Excel, eu tenho certeza. Agora, não precisa começar do mais difícil. Começa com aquilo... eu sei que parece chato, mas ele é intuitivo. Sim. Então, assim, entra no YouTube e vê lá o curso. Como fazer uma soma no Excel. Você vai colocar o valor lá. Vendi R$1.000, vendi R$2.000. E faz uma fórmula de soma. Você vai saber no final do dia quanto que você vendeu. E não só o que você vendeu, mas também o que você gastou. Isso. Então, para eu saber se eu terminei o dia positivo ou negativo, eu vou ter que subtrair ali o tanto que eu ganhei do tanto que eu gastei. Então, assim, começa a se familiarizar com Excel. Sim. Eu sei que é uma coisa que é totalmente contra-intuitivo do que vocês estudaram até hoje, mas... E eu acho legal porque, assim, a gente se conheceu uma semana depois da minha colação de grau. Então, no meu primeiro atendimento, eu já tinha começado a anotar. E aí, ontem, lembra que a gente estava mexendo nas minhas planilhas super antigas e eu tenho o nome da primeira pessoa que eu atendi, o valor que ela me pagou, e se eu quisesse fazer um recall, recall que fala? Conversar novamente com todos os pacientes que eu atendi ao longo desses 4 anos, eu conseguiria, porque eu tenho o nome de todas, o procedimento que ela fez, o valor que ela me pagou. E esses dados são importantes, não só porque eu acho que tem gente que fala assim, tá, mas pra que eu vou querer isso? Então a gente sempre tem que tentar fazer um link com como isso pode me ajudar. Sim. Pra que ter esses dados? No vídeo do YouTube, que vai ter em breve aí, que é talvez quando sair esse podcast o vídeo já esteja lá. Só entrar no YouTube, Bel Guerra. Porque eu falo justamente da importância de ter dados. Então, assim, quando você tem dados, você consegue ter uma ideia de alguns indicadores. Por exemplo, um indicador que eu falei hoje é o ticket médio. Por exemplo, como que eu sei qual é a média que os meus pacientes costumam gastar quando eles vêm até a minha clínica? Você só vai saber isso depois que você tiver anotado esses dados em um período de tempo. Não é de ontem. Tem que ser pelo menos um mês. Para você saber assim, olha, em média os meus pacientes que fazem Botox gastam tanto. Em média os meus pacientes no mês inteiro gastaram tanto. Então você precisa ter dados. Se você não tem dados, você não tem indicadores. Se você não tem indicadores, você não sabe para onde você está indo e você não sabe de onde você veio.
Quem que fala que dado é o novo ouro? O Mark Zuckerberg. Isso. E resumindo o que a gente falou aqui até agora, a gente falou da parte de dados pessoais, que é o CRM, e a parte de dados financeiros, que vai te possibilitar tudo isso que você acabou de falar. Conhecer o seu paciente, o seu ticket médio, a sua margem, o seu retorno sobre operação, né? Sobre investimento. Isso. Sobre investimento. Exatamente. Então, assim, como que eu vou saber? Um exemplo que eu falei lá no canal do YouTube. Eu quero fazer uma reforma na minha clínica, ou eu quero abrir uma segunda clínica, ou eu quero pegar a sala do lado, eu quero expandir, ou eu quero contratar um funcionário novo, enfim. Legal que essa foi uma das perguntas, a gente já responde ela então. Qual? Vou abrir uma clínica que tem multiprofissional, eu sou dona do lugar, eu alugo uma sala ou eu cobro porcentagem? Ah, tá. Bom, eu vou responder essa aqui primeiro, depois eu volto para... eu sou a favor de sempre cobrar um percentual, porque... Para mim, o business de alugar é um business de imobiliária. Sim. A gente não é uma imobiliária, Uhum. a gente é uma clínica de estética. Se você quiser atender um paciente aqui dentro, eu sei que ele vai estar fazendo procedimento com você, que é uma pessoa parceira, gosto de ter aqui dentro, obviamente, senão não. Uhum. Mas, quando a pessoa entra aqui, ela tem a visão da clínica. Sim. E a clínica é... tudo isso daqui que você está vendo. Tem que manter um padrão. Exato. Então, assim, eu não vou deixar que qualquer profissional atenda aqui dentro. Por exemplo, eu faço, sei lá, tem um profissional que quer fazer o cabelo de uma pessoa. Não é muito o meu negócio. Sim. Então, assim, se eu fosse uma imobiliária, eu alugaria a sala e eu pouco me importaria qual era a atividade fim dessa pessoa que está aqui dentro da minha clínica. Mas eu acho que esse profissional que está atendendo aqui dentro, ele tem que ter alguma relação. Tem que ter uma relação comigo. Ele tem que ser uma pessoa que eu confio, tem que ser uma pessoa que eu tenho certeza que eu vou entregar a chave da clínica para ela e não tem problema nenhum. E que tenha alguma relação com o meu negócio. E que pense da mesma forma que você sobre a saúde do paciente, já puxando um pouco para a minha área e não para a parte financeira, porque senão você fala uma coisa, o profissional na sala do lado pensa de forma diferente. Então fica discrepante. Não tem sintonia. E quando é uma equipe, acho que todo mundo trabalha em... Como que é aquela palavra? Comunhão. Em comunhão, assim, para que as vendas aumentem. Exato. Então, acho que faz muito Eu acho que é sentido. um ganha-ganha. Então, assim, se você é um profissional, tem uma clínica e tem um profissional terceiro que quer trabalhar com você, primeira coisa, tenha certeza que os objetivos de vocês estão alinhados. Uhum. Eu acho que, assim, toda essa parte de gestão, toda essa parte financeira que a gente fala, ela só faz sentido a partir do momento que o objetivo final é o mesmo. Então, assim, eu quero a saúde do meu paciente, eu quero a satisfação do meu paciente, ele está vindo aqui para fazer algum ajuste, para melhorar a autoestima, para ele... Cada pessoa tem um momento diferente da vida, cada pessoa está ali fazendo um procedimento por conta de alguma outra coisa. Então, assim, o dinheiro é importante? Sim, uma clínica só funciona se ela for lucrativa, mas antes de mais nada, a gente precisa ter a certeza que o paciente está sendo bem atendido. E ele só vai ser bem atendido se tudo isso que a gente falou antes estiver acontecendo. Mas sabe por que eu achei que essa pergunta tinha a ver com o que você estava falando antes? Porque você falou assim, eu estou me planejando, fazendo uma previsão futura, sei lá, para alugar, para expandir, para alugar uma clínica nova. Então, se você for colocar uma pessoa para atender com porcentagem ali, você já está imaginando que você vai conseguir ganhar mais, então fazendo uma previsão de lucros e não só de gastos. Sim. Porque essa balança ela tem que ter um saldo sempre positivo. Se você planeja só os seus gastos e não planeja os seus lucros, você não ser tem lucrativo. São justamente dois indicadores que eu falei hoje, que é o ROI, que é o retorno Isso. sobre o investimento, Exatamente isso. e o outro que é o payback. Então, assim, se eu vou expandir, eu vou gastar dinheiro. Se eu vou gastar dinheiro, quanto a mais eu pretendo ganhar com essa expansão? Não faz sentido eu expandir e continuar ganhando o mesmo tanto, porque senão eu vou ter um custo maior, ele vai representar mais a minha receita. Então, o retorno sobre o investimento é justamente isso. A cada R$1 que eu gastar para a expansão, quanto esse R$1 mais vai me retornar? Eu vou gastar R$1, mas ele vai me retornar R$1,60. Então, o meu ROI vai ser 60%, 60 centavos. O outro indicador, então, esse é um indicador de money. Tem outro indicador que é o de tempo.
Então, ó, se eu investir 100 mil reais para alugar a sala do lado, em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro que eu apliquei de volta no meu bolso? Ah, eu vou ter que pegar esse total, esses 100 mil reais, vou ter que ver qual que é o meu faturamento. Ah, meu faturamento são 10 mil reais por mês, então vou dividir esses 100 mil pelos 10 e vou chegar em 10. Marido, você falou que estava passando na minha cabeça, só que você trouxe isso pro técnico. Inteligente. Que mais você gostaria de saber? Você tinha falado que você ia falar do planejamento financeiro, a gente já falou. A gente ia falar de vendas, a gente já falou. A gente ia falar de gestão financeira, já falamos. Mas tem perguntas ainda. Posso para a próxima pergunta ou você quer falar mais alguma coisa? Manda bala. Como fazer o primeiro estoque do consultório? Eu adorei que essa pessoa fez essa pergunta, não fui eu, porque lembra que domingo eu falei para você, faz um post sobre estoque. O estoque é muito simples, é só você comprar e deixar ele guardado lá, fim. Não é isso. Não, o controle de estoque Estoque é dinheiro parado, só que se você não tem estoque, você não atende teu paciente. Só que se você não compra grande quantidade, você paga mais caro. Então esse é o loop infinito de prós e contras de você ter um estoque. É por isso que eu queria que você falasse, que foi você que me ensinou. Sim, tem 3 outros indicadores que eu vou abordar em algum outro momento, que é o prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Então o que acontece? Falar que o estoque é dinheiro parado é complicado. Sim. Né? Porque não é bem verdade isso. Qual foi a condição que você comprou esse estoque? Muito mais barato, porque é um estoque grande. Não, beleza, vamos assumir esse cenário então. Tá. Não quer dizer que você comprar muito, você vai ter um valor muito mais baixo. Eu sempre recomendo isso, mas existe um limite, né? Então assim, olha, se você comprar 10 caixas desse produto, eu vou te dar 10% de desconto. Se você comprar 20 caixas desse produto, eu vou te dar 11% de desconto. Sim. Então, assim, chegar nesse valor é uma conta que você vai precisar fazer junto com o seu fornecedor. Sim. Né? Então, não é um ad eterno. E outra coisa, depende muito do momento da sua clínica, da sua empresa. Acabei de abrir a minha clínica. Você vai lá e vai comprar todo o dinheiro que você tem de estoque? Sim. Não, né? Não, você precisa dividir ali todo o dinheiro que você tem na mão. Você vai precisar comprar estoque, é importante? Muita gente pergunta isso no dia a dia, né? Você acha que faz mais sentido comprar uma clínica ou alugar uma clínica? Cara, eu não sei. A gente fala com pessoas do Brasil inteiro. Sim, com condições financeiras totalmente diferentes. Com condições financeiras e momentos completamente diferente. Então, assim, o que eu acho ideal agora, falando de estoque, eu acho que você tem que comprar uma quantidade que seja suficiente para você atender por um período de tempo. Por exemplo, você quer fazer estoque para um mês? Ok. Em um mês, você atende quantas pessoas? Eu atendo, vou facilitar as minhas contas aqui, eu atendo uma por dia. Eu preciso de 1 vidro de Botox, por exemplo, por dia. Então, você vai lá e você vai comprar 30 vidros de Botox para um mês. Se você chegar para o vendedor e falar para ele assim, olha, eu preciso de 30 vidros de Botox. Ele fala assim, olha, se você comprar 20, eu te faço um desconto. Faça as contas. Se você comprar menos. Se eu comprar mais, né? É que você falou 20. Eu falei 10 primeiro. Não, você falou 30 primeiro. Então, vamos aumentar para 10. 60. Vamos 2 meses, 60. Isso. Eu falei errado, verdade. Então, fui lá e falei, vou comprar 30. Ele falou assim, se você comprar 60, eu consigo te fazer um desconto maior. Faça as contas e veja se você não vai ficar totalmente descapitalizado. Né? Então, você precisa ter um dinheiro para o seu capital de giro, você precisa, além de produtos, você precisa comprar várias outras coisas. Então, você precisa comprar seringa, você precisa comprar luva, você precisa se transportar até o lugar onde você atende, você precisa almoçar. Então, assim, não fique totalmente descapitalizado só para fazer estoque. Você tem que ter uma reserva de emergência. Sim. E é até legal porque você se mantém engajado ali. Meu Deus, agora eu admiti esse compromisso, eu tenho que vender 60 Botox. Então você fica ali esse negócio com esse de compromisso. Chutar a bola lá na frente e sair correndo, eu acho que ele é um motivador. Sim. Né? Mas não seja...
Não seja escravo disso. Você precisa ter dinheiro ali, né? Você precisa ter uma reserva ali para você conseguir passar o mês. Então, assim, eu sou muito a favor de sempre que possível comprar o máximo que der, desde que tenha desconto e desde que você não vá ficar totalmente descapitalizado. E assim, você também conseguindo um desconto, você pode repassar esse desconto para o teu paciente se for à vista e você acaba fazendo um fluxo de caixa legal, né? Mais fluxo que de isso. caixa? Sim. Quando você tem dinheiro acumulado ali no teu caixinho? Sim. E mais que isso, né? Uma outra coisa que eu entendo que é um benefício de você fazer um estoque um pouquinho maior é que quando eu recebo uma proposta de ter um desconto, né? Então, por exemplo, vou te dar 10% de desconto. Pensa o seguinte, se você não comprasse estoque agora, se você mantivesse esse dinheiro no seu bolso, ou você fosse lá e aplicasse esse dinheiro, você iria conseguir fazer esse dinheiro que ficou com você render 10%? Então, vamos supor, eu tenho R$1.000 na mão. Eu vou lá comprar produto, o cara fala para mim, olha, eu te dou 10% de desconto se você gastar esses R$1.000 comigo. Perfeito, então a compra que eu ia fazer de 1.000 virou 900. Então eu guardei, coloquei R$100 no meu bolso. Se eu não tivesse comprado, eu falo, não vou comprar 1.000, eu vou comprar só 500. O cara fala, bom, para 500 é 500 mesmo, fui lá e gastei meus R$500. Então, a conta que você tem que fazer é, se eu tivesse pego esses R$500 que eu deixei de gastar, que eu guardei aqui no meu bolso, e eu tivesse aplicado ele, eu conseguiria fazer ele render 10%? Se a sua resposta for não, valeria mais a pena você ter comprado o produto com 10% de desconto. Então, essa conta é muito simples. Mas ninguém pensa isso. E, por de isso novo, que as pessoas precisam contratar uma consultoria. Olha, voltando ao assunto vendas no mesmo episódio. Ela vende até o gelo. Terminou de falar o que você ia falar? Eu ia falar agora, fala do teu curso, meu querido, que tá todo mundo te cobrando. Tá pronto? Porque o da Lara, da Gabi e o da Maju tá pronto. O meu curso tá pronto, mas vamos fazer primeiro da Lara, primeiro da Gabi, primeiro da Maju. E você já fez todos os cursos da Belguera? Hein, Simone? Sobrou até pra videomaker. Fala, meu filho. Olha. Novembro. Você já tem uma aluna matriculada pro teu curso de novembro. E tem mais de uma, minha querida. É, querido. Aqui trabalhamos com lista de espera. O meu Instagram tá bombando. É? Tem 1.200 seguidores. Eu quero ver 1.200 alunos. Vendas. Não, eu acho que é um tema importante. O curso está sendo... Realmente, eu estou fazendo um curso. O objetivo é que ele seja um adendo a todos os cursos que você já faz, que ele seja complementar. Pretendo disponibilizar primeiro na versão online. Tudo isso que eu estou falando pode mudar, mas é isso que eu pretendo. Porque a gente já teve umas 10 ideias, mas assim, a princípio... existe um planejamento. Que vai ser um curso online e depois... Exato. E aí depois, quem quiser uma consultoria aprofundada, aí analisar documentos e etc., aí vai ter um outro modelo que daí vai precisar ser um pouco mais presencial. Presencial via Zoom, né? Porque... Ou até se for uma aluna de São Paulo, pode passar um sábado aqui com você. Sim. Né? Então, esse é o planejamento inicial, não quer dizer que vai escrever na pedra lá e não vai mudar mais. Tá bom, se mudar também a gente avisa todo mundo, mas a princípio é isso. Então tá bom, obrigado, querida cliente. Marido, você é tudo! Obrigada pela participação. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham adorado esse episódio, eu amei. Obrigado mais uma vez, meu amor, por estar aqui com a gente. Você falou que não queria água, vai tomar minha água. Agora, marido, é assim, gente. Compartilhando. Tchau, obrigada. Até o próximo episódio. Tchau.